Oiê! Boa noite, gente, tudo bem? Seja muito Boa bem-vindo ao noite, nosso gente. podcast ViraCast. Entra aí, vamos assistir hoje um novo episódio. Um episódio muito especial, principalmente para mim, uma amiga de infância. Muito especial. E ela também é fonoaudióloga, uma profissional maravilhosa. A gente vai abordar aqui várias áreas. Vamos entrar no pessoal, vamos entrar no profissional. Eu quero saber de tudo. Seja muito bem-vinda, Mariana, ao nosso espaço. Sinta-se em casa e vamos conversar muito, prosear muito. Obrigada. Play! Vamos lá, Mário, eu quero saber de você. Você nasceu onde? Conte pra mim. Nasci em Goiânia, dia 15 de junho de 1985, na maternidade fêmea, ali no setor marista. E é isso. Sou geminiana, com ascendente em peixes e lua em touro. Nossa, ela é muito ligada em signos, gente. Ela sabe tudo, gente. Na resenha vai ter muita coisa ela falando sobre meu ascendente, minha lua, meu não sei o quê. Porque ela é muito ligada a isso. E eu acabei aprendendo alguma coisa, não muito, mas alguma coisa eu aprendi com ela. Porque ela no domingo, ela era obrigada a comprar um jornalzinho pro pai dela. Essa história eu tenho que contar, tá, gente? Essa é interessante. E aí ela não queria ir sozinha na banca. Aí o que ela fazia? Ia lá no meu apartamento, que a gente morava no mesmo prédio, tá, gente? Aí ela ia lá no meu apartamento, tocava a campainha. 7h30, 7:50, porque tinha que ser o jornal bem cedo, né? Pra gente ir nessa banca, pra gente comprar o bendito do jornal. E aí a gente acabava o quê? Criança, lúdica, né? Com aquele tanto de revista maravilhosas. A gente passava, tipo assim, sei lá, eu não sei, porque de tempo que a gente, em criança, não tem muita noção, mas eu acho que mais de hora a gente passava lá, né? Só lendo Capricho. Capricho, Tim. Gente, a gente levava um caderninho. Quem fez isso? Porque a gente não podia rabiscar a revista na revista não era nossa. Então o que a gente fazia? A gente levava um caderninho, uma folha Pra fazer com os caneta, testes. pra fazer os testes sem comprar a revista. Eu quero saber o seguinte, deu certo? Aquele teste mudava a nossa vida, você não tá entendendo? Naquele momento mudava. Naquele momento mudava. Era interessante. Tipo assim, faça o teste pra saber qual o seu estilo. Se você é descolada, se você é casual, se você é, sei lá. E aquilo mudava a sua vida totalmente, completamente. E até a gente levar um esporro da dona do jornal, da banquinha lá e falar, vocês não podem vir aqui, vocês têm que comprar e não sei o quê. E aí a gente foi diminuindo depois, né? E aí eu acho que a gente jogou tanta praga que até acabaram as revistas, né? As books. Hoje Agora é nem tudo tem, online. né? Não, Hoje eu nem não sei tem. se tem esse tipo Eu de... acho que muitas pessoas não vão Acho saber que nem não o que tem, é não. isso, né? As jovens de hoje não sabem o que é isso. Não, acredito Jamais que vão não. saber se elas são descoladas. Jamais. Elas não vão fazer a anamnésia delas. 10 dicas de como ter o beijo perfeito, Perfeito, do o seu tal do crush. beijo. Você combina com o seu... Isso. Qual é o signo do seu boyfriend, Isso né? acontece, isso, Maria, mas- porque hoje as coisas são mais práticas. Era só teoria na época de vocês duas. Poxa Hoje as vida. meninas, como descobrir os 10 beijos? Agora, vem cá, 1, 2 e 10. Pronto, descobriu. Bem mais prático. E aí você, então, continuou em Goiânia por quanto tempo? Depois você mudou? Como foi esse processo? Então, nascida em Goiânia, aí mais ou menos ali com uns 2 aninhos, meus pais mudaram para Iporá, aqui interior. Eu não me lembro praticamente nada dessa fase. Papai funcionário da Caixa Econômica, minha mãe tinha um hotel lá, pequeno, né? A cidade é pequena. E ali a gente teve uma história interessante, que foi o fato de um jornalista da Pais e Filhos, na ocasião, ficar hospedado no hotel da minha mãe. E papai, né, tinha boa intenção, mas os métodos não eram os melhores. E aí ele engessou os meus 2 dedinhos pra eu não chupar dedo, que eu era uma criança chupadora de dedo. E aí teve uma confusão lá e tal, e eu sei que por conta dessa questão, ficou marcado aí lá na cidade naquela época, né? Em, sei lá, 86, 87, tem muitos anos. Capaz que agora, com o tanto de mimiseira que existe, né? Seu pai ia ser denunciado, com certeza, né? Violência lá. Com certeza, ia dar um BO bem grande, E né? ia aparecer no Fantástico. Olha só, perdi minha chance, né? Mas, então, aí depois de Iporá, fomos pra Você ficou Araguaína. quanto tempo em Iporá? Há uns 2 anos. Acredito que isso. Aí, ou não sei. Realmente eu não lembro Uma muito fase dessa foi- fase. Eu era muito pequenininha.
Aí fomos pra Araguaína, em Araguaína que eu comecei a estudar e tal. Minha mãe entra no banco nessa época, eu ganho a minha irmã. Acho que eu tinha uns 3 para 4 anos nessa época. E aí, meu pai, né, continuou na Caixa, minha mãe entrou na Caixa e tal. Depois disso, eu fico em Araguaína mais ou menos uns 5 anos. Depois a gente vai pra Palmas, que foi bem naquela época onde teve a divisão do estado, né? Precisavam de alguém para assumir lá a Caixa naquela capital. Aí os meus pais foram pra lá. E em Palmas eu passei 2 anos e meio, 3 anos mais ou menos. E aí que eu venho pra Anápolis, já ali na fase da pré-adolescência, né, 10 anos. E é quando a gente se conhece, né, com 10, 11 anos de idade. Foi verdade, a gente se conheceu em 96, né? Que lindo. No meio de 96. A gente teve uma história parecida, porque meu pai também era funcionário público, ele era do banco, e a gente mudava muito, né? Essa questão de mudança pra você foi um problema? Você hoje tem algum trauma ou pra você achava legal? Como que foi essa experiência de mudar muito e a raiz não ser muito fixada em muito lugar? É cigano, né? Literalmente nós éramos ciganos. Ó, como tudo na vida, tem a parte boa e tem a parte ruim, né? Falar pra você que mudança é algo que realmente mexe comigo, eu não curto muito não. Falar, vamos mudar, encaixotar coisas, sempre quebra alguma coisa que você queria, não cabe naquela casa nova algo que você queria levar, até que você, né, se organiza naquela casa nova, é complicado, né? Mas por outro lado também, eu acho que você aprende a se virar. Né, você aprende a se soltar, fazer amizade ali mais fácil, né? Mas assim, naquela ocasião foi bem complicado. Eu acho que trauma é uma palavra forte, sabe? Depois de tantos anos de terapia, Theta Healing, alinhamento de chakras, negócio de constelação familiar, menina, tudo já fiz, sabe? Então... Você é adepto, então, a todo esse tipo de... Não, se fosse pra você mudar hoje, você mudaria tranquilo. Mudaria tranquila. Assim, Mudar de cidade, ó, Mari, então tá, então sim, vamos... eu acho que eu já consigo ter mais tranquilidade hoje pra mudar. Entendi. Não chega a ser um trauma, não. Pra mim, foi muito tranquilo essa questão de mudança, sabe? Eu gostava, na verdade. Minha mãe fazia de uma maneira tão lúdica. Eu tava até pensando sobre a forma de linguagem, né? A minha, quando é muito lúdica, eu aceito muito melhor. Quando a coisa acontece de uma forma lúdica pra mim, eu tô falando até hoje, na vida adulta isso, tá, gente? Então, assim, se me apresenta alguma coisa de uma forma transformada e tal, eu aceito muito melhor que uma coisa real. Então, como minha mãe falava assim, vamos mudar, gente, casa nova, nós vamos ter uma escola nova, nós vamos ter não sei o que novo, e a casa tem escada. Eu lembro que interior, né, casa com escada é chiquérrimo, né? Então, sempre minha mãe fazia um plus. Quando eu fui mudar pra Anápolis, por exemplo, a gente vai morar num prédio. Gente, eu morei só no interior, não existia prédio. Ou se tivesse um prédio, era de 3 andares, que tinha que subir escada pra chegar nos apartamentos. Então, vai ter elevador. Então, sempre minha mãe teve uma sabedoria de transformar aquela mudança numa coisa boa. Então, eu não tive esses medos, sabe? Eu tive dificuldade na escola. Porque tem os coleguinhas que fazem... Hoje é o famoso bullying, né? Então você tem que se impor. Então cria essa personagem a gente fica forte, né? Mas... aí fora a escola, pra mim a questão de mudança, eu curto. E aí eu acho que eu casei com o Rafa. E o Rafa nunca tinha mudado. Mas ele começou... Agora, minha filha, eu tenho que segurar. Porque ele quer sempre... A gente pode mudar. A gente pode mudar. Não. A gente pode mudar. Eu falo, é o Sagitário dele, menina. Aí, explica o Meu Sagitário ascendente dele. Quem, Mari? Manda bala aí. Não sei, eu preciso saber o dia e o horário que você nasceu. Não, o dia 2 de dezembro. Agora o horário, só o minha mãe. horário a gente Não, precisa saber. Bom, a Vivi eu acho que ia saber, eu não sei se ela... Eu acho que você nasceu... Mãe, manda um WhatsApp pra mim que eu vou orar. Manda. Eu não tenho certeza do seu nascimento, não. Foi tarde, isso eu sei. De tarde ou tarde da noite? Não, de tarde. A gente precisa saber o horário. O horário certo, né? Pra saber o Mas Sagitário. enfim, o Sagitário é esse cara espírito livre, né? Assim, meio vida louca. Então, adora aventuras, adora esportes e adora viajar. Então, E falando em esporte, você também é adepta ao esporte. Eu não sei se você continua praticando, mas você, desde que eu te conheço, você sempre gostou de estar envolvida e você é muito dedicada, né? Agora eu tô no plano da próxima Olimpíada, né? Daqui a 20 anos que o Dedé vai, com certeza.
Agora eu sou mãe de atleta. É porque antes você era atleta das Olimpíadas. Agora eu sou mãe de atleta. Eu lembro que uma vez eu jogava vôlei no Ferreira Pacheco e minha mãe que foi me levar. E aí ela foi parada na portaria e aí o pessoal veio perguntar, né? Onde a senhora vai, né? O que a senhora vai fazer? Ela, eu sou mãe de atleta. Então agora eu sou mãe de atleta. Que chique, né? É bom falar isso, né? Mãe de atleta. O André tem 9 meses, começou na natação, gente. Natação baby. Ele tem ainda uma estrelinha do mar. Ele é um baby shark. Um baby shark. E Mari, você começou no vôlei ou teve algum outro esporte que você praticou? Então, quando eu te conheci, você era toda de negócio de handball e eu não sabia o que era handball, né? E aí, nunca tinha visto uma bola de handball, não sabia as regras de handball, nunca tinha assistido handball. Só que a gente já era desse tamanho com 10 anos de idade, né? Umas mulherzona grande. E a gente sempre gostou muito de educação física, né? Podia ter educação física de segunda a sexta na escola, que a gente ia amar, mas não dava uma aula de matemática, um português, que ia ser ruim. E aí, com isso, a gente começou a gente tinha um prédio, né? Onde tinha uma quadra muito legal. A gente tem muitas memórias nessa quadra, Muitas. O pessoal voltava da escola e ia pra quadra jogar ali. A gente jogava handball, os meninos jogavam futebol, a gente assistia. A gente jogava vôlei também, né? Eu nunca me arrisquei no futebol. Amiga, eu jogava e era péssima de futebol. Eu nunca me arrisquei. Nossa, eu sempre fui ruim de futebol, gente. As minhas pernas nunca foi o meu ponto forte. Era braço. No recreio a gente jogava. Muito, né? A gente era muito passava. fominha de bola. E eu considero isso muito bom, não só pela questão do esporte, né? Ninguém precisa ser atleta e ir pra Olimpíada nem nada, eu tô brincando. Mas, assim, o esporte é muito interessante nessa fase da idade. Né? Não só por uma questão de atividade física, mas por uma questão de atividade mental também, né? E eu Uma acho ocupação, uma disciplina, uma responsabilidade. Eu né? acho vem que, tudo isso. não sei se você concorda também. Afastou a gente de muita coisa, né, Com Mari? certeza. Porque a gente vivia na quadra, a gente apanhava por estar dentro da quadra. E assim, tirava uma nota baixa, você não vai pro vôlei essa semana. Tirava o que mais castigo, gosta, né? né? O que mais gosta era o esporte. E aí não tinha videogame, até tinha videogame, só que a gente curtia Ninguém era dava bater moral, bola mesmo, né? A gente parecia, sei lá, umas menininhas muito requenguela, porque era o dia inteirinho descalço ou de tênis, de joelheira. A gente ia de joelheira pra qualquer lugar. Se você chamasse a gente pra uma festa de gala, tava lá Viviane e Mariana de joelheira. Pronta, vai que. Vai que Vai aparece que- uma bola. A gente Vai tava que- sempre pronta pro rolê. E camiseta e vamos jogar, né? E a gente... Aí eu comecei no handball. No handball a gente chegou à seleção anapolina. Não sei se você se lembra. A gente participou do Randesfa, né? Sim, a gente participou de Copa Bag naquela época. Jogos da Primavera. Participamos. Aí eu lembro que em 98 eu fiz a peneira pra entrar no vôlei, que os meus pais falavam, meu pai principalmente, eu usava aparelho e papai falava que handball não era esporte de menina e que eu ia machucar minha boca, né, com handball, porque tinha contato físico, aquela coisa, né? E parece que era o que a gente mais gostava, né? Eu adorava, gente. A gente ia sabendo que apanhava e batia. Voltava a roxa. gente já sabia que tinha esse Esporte esquema, né? contato não tem jeito, né? Sempre A gente tinha já uma ia Contato preparada. não, né? De contato não, né? De empurrão, Não, nada. era assim, a gente ia pro ataque, a gente apanhava no ataque. Quando a gente voltava pra defesa, a gente batia. Então era uma Não, coisa e sempre assim. tinha uma rixa. Ah, vamos jogar contra o Gabriel Issa. Tem aquela do Gabriel Issa. A hora que ela vier, a gente já faz a barreira em cima dela. Tinha um negócio assim. Sim, Aí com 98 eu cedi. E aí eu entrei pra seleção, pra peneira do vôlei lá da escola, do auxílio. E por já ter essa idade, por já ter a impulsão do handball, o braço forte do handball, né? Acabou. E pensa, eu era mirim nessa época, em 98. E aí eu lembro que eu entrei no mirim. E ali eu já joguei infantil e infanto também. Eu era banco do infanto já. Isso em 98, eu tinha, sei lá, 12 anos 12 de idade. anos, né, amiga? Né? E ali a gente começamos na escola, depois eu fui pro clube, participei da seleção do clube também, do Jockey Clube. Depois eu mudei de escola, fui pro Couto Magalhães, também joguei pelo Couto. E até que eu vim pra Goiânia. Aí em Goiânia eu joguei pelo Ferreira Pacheco e fui pra seleção goiana. Acho que em 2001 eu fui pra seleção goiana. Aí quando eu voltei do Brasileiro de Fortaleza, minha irmã tava doente com leucemia e a gente ia pro treino juntas e tal. Aí eu achei que não era interessante. Ali eu já tava no 2º ano do ensino médio, 16 anos, precisando estudar pra vestibular. Meus pais se separaram, então já não tava mais na O vibe rolê de esporte. Tava tenso tenso, o Tava negócio, tenso, né? pesado, É. pesado. Esse processo da doença da sua irmã
acaba que você não tem mais clima, porque o treino para você participar de uma seleção é no mínimo 3 horas de treino, né? Todos os dias. E acaba que você tinha que ajudar de alguma maneira, né? Eu não sei como é que era. E eu ia com ela, né? Porque eu morava ali no setor aeroporto e a gente ia de ônibus até o Ferreira Pacheco. Pensa, eu saía ali do Jardim não, eu esqueci. Setor aeroporto. Aquele negócio olímpico lá, que tem... Estádio Olímpico, exatamente. Eu pegava o ônibus ali no Estádio Olímpico, isso com 15, 16 anos, e ia até o Ferreira Pacheco. Então, a gente pegava ali Guanabara, sei lá o quê. Pega Guanabara e vai. E aí, eu ia com ela, né? E ali a gente conversava do nosso dia, conversava de escola e tal, não sei o quê. E quando eu vi que eu tinha que ir sem ela, eu achei muito sem graça. E chegar no hospital e contar, e hoje o treino foi assim, o treino foi assado. E ela gostava tanto, né? Perde eu falei, não, um pouco ficou sentido, paia. né? E aí eu fui estudar pra vestibular e tal, fui ajudar minha mãe, né, a cuidar dela. E aí foi essa parte. Aí eu volto a jogar vôlei depois disso. Na faculdade eu lembro que eu joguei, mas muito pouco. Pelo time da faculdade? Pelo time da faculdade. Acho que eu cheguei a fazer 2 jogos só. E aí depois disso, eu acho que eu entrei já no Master, sabe? Tem alguns times Masters aqui em Goiânia, né? Aí de vez em quando rolei uma Liga Goiana e tal. Eu treinei em alguns já. Mas você hoje não pratica? Não, hoje eu tô mãe. Ela pratica mãe. Hoje eu tô lactente. A única atividade física que eu tô praticando é a lactação. Mas é uma atividade, né? É uma atividade interna. Eita, Lelê. Intensa também, né? Mas eu tentei até voltar pra academia, mas aí o Dedé não tava facilitando muito a minha rotina. Vou esperar ele ter pelo menos 1 aninho, aí eu volto. Mari, eu quero saber a escolha da sua profissão nesse processo, né? Como que você escolheu? Você escolheu um curso que não é um curso muito popular. Né? Aí que tá, eu não escolhi. Foi ele que me escolheu. Então isso é ótimo. Como é que foi esse processo? Vindo de todo, né, esse rolê de atleta, e eu era muito fominha e muito dedicada, e eu gostava muito, e eu acompanhava, né, o Giba. Nossa senhora, o Giba era meu crush forever. E eu lembro que, acho que 98 também? Eu não sei, tanta coisa aconteceu em 98, o Brasil não ganhou a Copa, enfim. Eu lembro que teve algum ano aí que o Giba machucou o tornozelo, ele rompeu os ligamentos do tornozelo. E eu lembro que nessa época também eu tive a minha primeira entorse de tornozelo, e eu fui pra fisioterapia. E eu achei aquilo fantástico, eu falei, gente, eu quero isso pra minha vida, né? E aí comecei a pesquisar um pouquinho sobre a fisioterapia e tal, não sei o quê. E aí eu lembro que eu me via trabalhando com reabilitação, com mulheres grávidas, sentadas em bola de pilates, assim, viajando mesmo. Porque você sempre foi assim, né? Você pega assim assim, no sentido de... Você pega uma coisa, você acredita naquela, e aí você viaja naquele processo. É o ascendente em peixes. O ascendente em peixes, ele viaja. Eu lembro, gente, eu tenho que contar essa história. Uma historinha... A gente tinha mais ou menos o quê? Uns 12 anos, 13 anos. E a Mariana tinha um crush. Qual deles? No prédio ou na escola? Na escola. E esse crush era Pode amigo citar nosso. nomes? Pode, é isso. Pode? Ué. Não sei, ele me segue? Ele é casado? Não, ele é casado. Ele me segue, eu sigo ele. Eu sei que hoje ele é casado. O Baliza? Melhor não. Não. Vai, Baliza, eu nem É sei. o crush da Mariana. Melhor não, porque vai que a mulher dele assiste e Vai, acha né, ruim, que né? acha ruim, enfim. o fulano. O fulaninho. Mas ele vai saber quem é. Quando a gente falar que ele queria ser um piloto de... Menino também, né? Piloto, porque a gente morava em Anápolis, tinha base aérea. Mulher, nem eu sei que crush é esse. Eu vou te contar, você vai saber. E aí, o sonho dele era ser piloto de caça. De do avião. Mirage. E a Mariana, a gente morava no prédio, e a Mariana morava no 17º andar, né? E ela sonhava, e ela falava assim, porque ele vai vir aqui estacionar o caça dele, parar pra eu subir. E a gente, a Mariana sempre viajou. O Peixes dela realmente age bastante nesse fundamento. Na hora que ela pega um trem,
ela acredita naquilo e a viagem vai e não tem freio. E vai. Então ela sonhava e ela falava assim, não, porque o caça dele vai parar aqui. Caça dele, né? Vai parar aqui, aí eu vou entrar e a gente vai passear. Enfim, ela tinha essas. Louca. Mas você lembra dessa história? Não, mas tudo bem, eu acredito em você. Amiga. Não desminto de jeito nenhum, Acho que é que super você- possível. Não, eu acho que se você falar o nome, ela vai lembrar da história. Aham. Vai, peraí, gente, fofoquinha no meio do podcast. Não pode. Eu nem. Eu voltei lá pra quinta série agora. Não é possível, gente. Gente, a quinta série não saiu dela, né? Não. Ela mandou um bilhetinho por Ai, debaixo da gente, mesa. mandou. Mas enfim, voltando lá. Aí você Voltando. pensou, fisioterapia, você já pensou todo o processo. Então, aí queria fisioterapia, achei interessante. Não, primeiro eu queria ser seleção brasileira de vôlei, né? Ponteira passadora. Mas vai que não desse certo o plano A, eu seria fisioterapeuta feliz, né? Na área de esportes ali. E eu não sei porque eu tinha essa loucura de mulheres grávidas em cima da bola, né? De pilates. E aí, fiz a minha primeira reabilitação ali da minha entorse e tal, aquela coisa. E aí, tá. Quando eu fui pra prestar o vestibular, só servia fisioterapia. Era a única coisa que eu queria, era fisioterapia. Não tinha mais nenhuma profissão que me agradasse. E aí eu lembro, só que eu também não queria sair de casa, né? Sair da casa, pra que mudar de novo? né? Pra quê? Pra que mudar mais uma vez na nossa vida, né? Então eu lembro que eu prestei na UEG, que tinha fisioterapia, a antiga Zé Fego. E eu prestei na Unip, naquela época, e prestei na Católica. E aí eu lembro que quando eu fui fazer a inscrição, a moça da Católica ainda falou assim pra mim, né? Que agora é a PUC, né? Naquela época era o UCG, agora é PUC. E a moça ainda falou assim, se você não colocar uma segunda opção, não vai validar a sua inscrição. Aí eu lembro que eu falei pra ela assim, pode colocar o que você quiser, porque se eu não passar pra fisioterapia, eu vou fazer cursinho e vou prestar de novo. Aí ela falou assim, então eu vou colocar fonoaudiologia. Então quem escolheu foi a moça. Porque vinha por ordem alfabética, eu lembro direitinho, era física, fisioterapia e fonoaudiologia. Olha só. História, geografia, não sei. Ainda bem que ela não colocou física, né, amiga? Amém, né? Por isso. E aí ela colocou fonoaudiologia. Aí, resultado, eu passei na Unip, eu lembro que na ocasião os meus pais já estavam separados e a inscrição da Unip era tipo 700, 800 reais. Papai falou, sem chances. E você vai fazer cursinho de novo. Aí na Exefeg eu não passei, na UEG, né, que era a pública, e na Católica eu também não tinha passado. Aí papai falou assim, olha, é o seguinte, a minha obrigação com você era só até você fazer a faculdade. Como você não passou, então agora você vai trabalhar e pagar seu próprio cursinho. Beijos e até a próxima. Aí eu falei, e agora, Com Jesus? quantos anos isso, Mari? Ué, 17. Nossa 16, senhora. 17, que é quando você termina o ensino médio. E agora, meu senhor, o que será de mim, né? E aí, pensando ali, o que eu faço, a bênção da moça da Católica me liga já, tipo, no segundo dia de aula. Falou, dona Mariana, é o seguinte, a senhorita não passou para sua primeira chamada, para sua primeira opção, mas a senhora passou de quarta chamada para a sua segunda opção. Nossa. É por isso que eu carrego comigo o seguinte, os bons passam de quarta. Quarta. Porque eu passei de quarta no Detran para pegar minha CNH, eu passei de quarta no vestibular e eu passei de quarta em alguma outra coisa também que eu não tô lembrando agora. Isso tem alguma ascendência em alguma coisa? Não, é porque os bons passam de quarta. É isso, é o que eu acredito. Esse número deve ser É um cabalístico aí. Deve ser o número Eu ainda não me 4. aprofundei na numerologia. Pode ser que signifique alguma coisa. Se você sabe o que significa o número 4, você coloca embaixo desse link aqui desse vídeo. Não, por vai lá favor. nos comentários. Isso, coloca lá. Número 4 serve pra isso. Porque eu tenho certeza que eu tenho algum rolê com o número 4. Número 4. É. E aí, ela me ligou, já era o segundo dia de aula. E eu tava triste, sofrida, porque o Peixes, ele tem isso também, ele sofre, né? O touro também sofre. Então eu tava ali sofrida. Ai, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Aí a moça liga e fala, escuta, você passou, você quer vir aqui? Você tem interesse de fazer? Aí eu liguei pra papai, o que você acha? Aí acabou com a minha raça, falou que fonoaudiólogo passa fome, né? De todo errado, papai não tava. Mas falou que não é uma profissão boa, que não sei o quê, falou um monte de coisa, mas tá bom, tá aqui o cheque. Aí me deu o cheque, eu fui lá, fiz minha inscrição, minha matrícula. E aí comecei a fazer o curso. E aí quando eu comecei a fazer o curso, a ideia era, porque a moça da inscrição me falou, no seu segundo semestre, seu segundo período, você consegue fazer uma prova e aproveitar as matérias e passar pra físio. Que era o meu grande plano, né? Só que eu gostei.
E aí hoje eu vejo assim, como Deus faz as coisas perfeitas, né? Porque o fonoaudiólogo, ele faz o quê na vida das pessoas? Ajuda na fala e na alimentação. Eu não conheço uma pessoa que gosta mais de falar e comer do que eu, gente. O seu touro fala forte, né? O meu touro come e o meu gêmeos fala, não é mesmo? Então, assim, tá tudo no Então zodíaco, você fez gente. um curso primeiro pra você. Foi. Na verdade, assim, tudo estava escrito lá nas estrelas, nos astros, né? Então, é isso. A fonoaudiologia me escolheu e fazer os outros conversar e comer é maravilhoso. Inclusive, comer mais, né? Eu sou mais a fono que atua na parte de alimentação do que de comunicação até. E que eu acho incrível que você, nesse curso que não era popular, né? Eu lembro quando você passou e você falou, eu falei, nossa, fonoaudióloga? Disse assim... Porque até então, o meu contato com o fonoaudiólogo era a questão da língua, quando você tem problema na arcada, porque eu tive, né, com os aparelhos. Então, teve um processinho ali que a gente precisou de fonoaudiólogo e tal, mas não era um curso que a gente tinha, que era falado muito. Mas eu lembro, hoje, eu admiro muito a forma que você empreende com esse curso. Inclusive, eu só descobri o que existia fonoaudiologia no dia da inscrição do vestibular. Quando a moça falou, vou colocar sua segunda opção para fono. Eu entrei na faculdade, aí que eu fui pesquisar, descobri o que era o curso. Eu realmente não sabia. Tá, e agora você me fale sobre esse processo na faculdade, conhecendo esse curso, se apaixonando por ele, largando o sonho de físio, né, que você tinha idealizado, você fazendo essa transformação. E hoje, como é que você atua como fonoaudióloga? Eu vejo que você empreende muito, você tem um curso de doula também, né? Porque você é muito voltada a grávidas, que você pensava na bola, né? De pilates. De pilates. Então, assim, me fala um pouquinho sobre isso. Então, aí ali a gente começou o curso, as primeiras matérias, as básicas, são mais chatinhas, né? E mais gerais. E eu sempre gostei muito da parte de biologia, corpo humano, né? Naquela época eu já gostava muito de plantão médico, né? Quem é dessa época aí vai lembrar que passava toda quinta-feira à noite, depois da novela, das 8. Então eu sempre gostei muito desse lance de área da saúde, hospital, diagnóstico, né? Eu sempre gostei muito disso. Aí quando o curso começou para essas matérias, né? De biologia, de corpo humano, aí eu comecei a me interessar mais. E aí eu lembro que eu cheguei até a pensar em trancar o curso, desistir, né, em algum momento, mas aí a hora que você começa a estudar ali as patologias, os distúrbios, né, como que o fonoaudiólogo pode atuar, eu lembro que aquilo ali me pegou, sabe? Eu falei, não, agora eu vou até o final, nem que depois eu decida fazer outra coisa, mas faz diferença na vida das pessoas, né? Tem como você fazer uma diferença positiva na vida das pessoas, ajudar várias pessoas. E aí eu lembro que eu me encantei com isso. Principalmente na hora que falava de bebê, né? Que pra mim são os melhores seres humanos do planeta. Bebês. Bebês nem a gente, é anjo. E ali eu vi que daria pra mim atuar, né? Com gestantes, com bebês, né? E aí eu vi que era muito interessante. Na faculdade, pra te falar bem a verdade, eu devo ter tido 1, 2 matérias sobre amamentação. Teve, no 7º período ali, teve um estágio que era... Você tinha que escolher qual estágio você queria fazer, né? Na época daquela grade de fonoclínica. E eu optei por fazer em UTI neonatal. E assim, amei. Amei. Descobri que era aquilo que eu queria fazer da minha vida o resto da vida. E ali, eu já fui mais ou menos me voltando para aquilo. Só que o interessante era que eu trabalhava num asilo nessa época já, né? Que papai já me largou, falou, não, você já dá conta de pagar sua faculdade, já dá conta de pagar a gasolina do seu carro, não tem que te pagar mais nada. E eu trabalhava num asilo nessa época, então eu ficava meio dividida, porque eu sentia que eu tinha, né, aquela vocação, aquela missão com os bebês, mas o que eu tinha conseguido, e na minha área era muito, muito mais difícil naquela época, né? Hoje é um pouco mais fácil de arrumar emprego, exatamente porque as pessoas não sabem o que o fonoaudiólogo faz. E aí, eu lembro que eu falei, não, mas eu já tô empregada, eu vou ficar ali onde eu tô, né? Não tava empregada como fono, eu era um administrativo, mas eu tinha essa vontade de ser enquadrada ali como a minha função de fonoaudióloga. E ali eu fiquei, terminei meu curso e tal, e sempre com essa vontade de hospital e tal, porque terapia... Aquela coisa, né, é mais maçante, é mais chato. Eu falo que eu até sou uma ótima fonoaudióloga, mas eu sou uma péssima paciente. Eu já precisei fazer fisioterapia em outros momentos e, assim, é maçante. Todo dia a mesma coisa, o mesmo exercício, né, isso é chato.
E aí, eu lembro que eu tentei ficar como fonoaudióloga lá no asilo que eu trabalhava. Eu até tentei por um momento. Depois eu trabalhei numa... Então você atuou com idoso também? Sim, atuei. Você teve a experiência com Foi a minha idoso. primeira experiência com idoso. Depois eu atuei no meu próprio consultório, né? A parte clínica. Você empreendeu montando o Isso. seu consultório. E Eu ali lembro eu disso, eu fui até na inauguração dele, né? Foi. E ali eu atendia todas as áreas. Atendia desde a parte de linguagem, áudio, né, a parte de audição. Trabalhava essa parte de arcada, né? Que você falou, as más oclusões, parte de motricidade orofacial, voz. Trabalhava tudo, a louca, né? Porque quando quem trabalha muita coisa, não trabalha nada. Mas a gente era recém-formada. Né? Tinha que achar. Quem é recém-formado acaba caindo nessa cilada, né? Até fazer uma especialização. Só que eu sempre gostei muito da área de motricidade orofacial. Então, essa questão como é que eu vou dizer? Da movimentação dos músculos da face, da língua, da boca, do pescoço, né? E das funções que eles executam. Então, não só falar, mas também mastigar, engolir, o bebê quando suga, né? Então, eu sempre gostei muito dessa área. E aí, fui, né, mexendo com isso. Aí, quando foi em 2012, eu já estava de saco cheio de mexer com idoso. Já não estava mais rolando. E aí, eu fui colocar meus currículos, né, à disposição da galera aí, na internet. E aí, uma doida... Érica, se você estiver vendo este podcast, é você a doida. Lá de Araras, interior de São Paulo. Ela falou, eu quero essa doida pra mim. E aí, a gente se conectou ali de alguma forma. E ela falou, Mari, eu tô fazendo capacitação em consultoria em amamentação. Isso em 2012, há mais de 10 anos atrás. Ninguém... Nem falava muito sobre, né? Não tinha essas campanhas. Nada. Sobre... E aí, eu falei, é louca. O que eu vou fazer aqui, né? Aí... Ela me falou o valor do preço, eu achei caro. Valor do curso. Valor do curso, valor do preço. O valor do curso, eu achei caro e tal. Falei, não quero mexer com isso não tem demanda. Já tinha gente aqui trabalhando nessa área. Eu falei, não vou mexer com isso não. Só que assim, 2011 para 2012, eu tava naquela angústia, precisava dar uma virada na minha vida e tal. E ela me mandou uma mensagem falando, Mari, eu tô precisando de uma pessoa para atender um paciente aí. Eu falei, meu Deus, vou ter que fazer. E aí ela parcelou pra mim 200 mil prestações, minha irmã me deu força, minha mãe me deu força, vai, eu acabei indo. Então, resultado, cheguei lá em Araras, com a mão na frente e outra atrás, na rodoviária, não conhecia ninguém, só por um anúncio de internet. Pensa a loucura da pessoa, podia ter dado tudo errado. E aí, já fui pro hotel, já começou o curso, e eu lembro assim, que eu fui toda, né, de óculos, blazer, salto... Né? Toda executiva. Toda ali trabalhada, né? Pra fazer aquele curso acontecer. Pensei, nossa, interior de São Paulo é chique, né? Eu pensando, né? Então tem que ir chique também, que a gente sempre acha que São Paulo é mais chique que Goiânia. E aí, menina, isso foi no primeiro dia. E como eu tinha feito estágio em UTI neonatal, eu achava que eu tava arrasando em amamentação, né? Que eu sabia de tudo. E era aquela coisa, coloca o menino no peito, 15 minutos... Arrotou 15 minutos do outro lado, colocou pra deitar. Chorou é manha, não pega. Era assim que eu aprendi. E aí, tá bom. Quando eu cheguei lá, que o povo foi começando a falar as coisas, minha cabeça foi assim, dando nós. E eu falava, gente, mas isso faz muito mais sentido do que o que eu aprendi. E parece que as coisas foram se conectando na minha cabeça. Na prática, né? A teoria tava dando... Aí juntou que eu tinha ajudado a criar todos os meus primos ali, né? Então, a hora que ela dava um exemplo, eu falava, é mesmo, fulaninho foi assim, porque eu sempre gostei de bebê, sempre gostei de criança, né? E ali foram fazendo muitos links. E foi um curso que realmente mexeu muito comigo, né? Todo mundo fala assim, Mari, como que é o curso do Amália Amamentar? Eu falo, faz. Porque é transformador. E a Érica tinha acabado de fazer coaching naquela época, assim, uma coisa que era nova, né? Em 2012, há 11 anos atrás. Então, realmente foi uma coisa assim. No primeiro dia eu tava toda chique. No segundo dia eu já tava desmontando. No terceiro dia eu já tava recebendo abraço coletivo e chorava de soluçar. Mesmo... E, assim, muito emocionante, me encontrei mesmo nessa área. E aí eu lembrava muito da minha mãe me falando que foi muito difícil me amamentar, mas que foi a coisa que ela mais tem saudade, que ela amava me amamentar, apesar de todas as dificuldades. Então, assim, foi uma coisa que ficou muito pra mim, né? E aí, desde que eu voltei de lá, no outro dia eu já pedi conta. Você saiu do asilo, asilo, pedi conta e fui mexer com isso. Aí
Trabalhei em algumas clínicas de dentista também nessa parte de motricidade, mas aí eu foquei só na parte de motricidade. O Daniel nasceu em 2010, meu filho. E a Mari me ajudou muito, porque ele ficou internado na UTI 7 dias. E ele teve dificuldade da pega do peito, né? Então foi antes mesmo de você fazer esse curso, você me ajudou. Então já era um dom seu, né? Talvez depois você só aprimorou esse dom. Em 2010 você não tinha. Foi em 2012 que você fez o curso, Foi né? em 2012 que eu fiz. Então, em 2010 você tinha Ela já a tinha noção experiência básica. da UTI. Da UTI neonatal do estágio da né? faculdade. Ela tinha experiência da neonatal e ela me ajudou muito, porque o Daniel, ela foi numa tarde, eu me lembro muito eu tava bem. Lá, eu acho. E eu desesperada, já querendo colocar mamadeira e meu peito cheio, enfim, aquele desespero de mãe, né? Primeira viagem, nova, sem... Porque aí, assim, era uma geração nova, e eu não tinha, da minha geração nova, não tinha nenhuma amiga que tinha sido mãe. Então, a geração que tinha exemplo era minha... Você queimou umas largadinhas, né, amiga? Ai, gente, vamos lá, 25, né? 25 aninhos, mamãezinha com 25 aninhos. Sim, passei na frente de muita gente, mas eu sou dessas. Porque eu fazer sou uma coisa de cada esperta, vez, né? eu posso embarrigar, casar, tudo de uma Tudo vez. de uma vez só. E Pra outra quê? coisa, esperta. Acha uma coisa que presta e é aquilo. Ficar, Obrigado pela não, parte que me toca. É você mesmo. Entrei em algum momento nessa história aqui. Achei que eu ia ficar boiando aqui. Então eu me lembro bem, eu desesperada, a Mari chegou e ela fez um exercício que ela... Por isso que eu falo, gente, é dom. Ela sem muito recurso, só com a questão de... Sem muito recurso, não. Ela tinha uma varinha que chamava dedo. Que essa varinha aqui, a hora que põe na boca do Daniel... foi o dedinho, desculpa. Aqui, ó, Sabe o dedinho que você tira aqui? Aqui, ó. Aqui? Eu lembro que ela Rapaz. fez o exercício logo, tipo, imediato, já colocou, o Daniel já fez a pega correta, já começou a conseguir a Você sugar. mexeu foi na língua? Agora conte o segredo. Revele o segredo, Mr. M. Eu não Miss lembro M. exatamente o que foi o caso do Daniel, né? Porque tantos meninos... Eu lembro de uma parte que era do... Sucção eu acho que ele mesmo, não tinha isso. Ele não tinha força. Provavelmente eu coloquei o dedo na língua dele, tentei ali ajudar ele a sugar, e ali ele já fez o reflexo de sucção, e ali a gente já colocou ele no peito, e o resto ele já fez. Entendi. Ou seja, foi só um... É tinha um que estímulo. estimular. Porque Parece fácil, igual chaveiro, Parece né? fácil. Nossa, o cara só foi lá e tirou, né? É porque o prematurinho, às vezes, ele é um cara mais preguiçoso, né? A parte neurológica ainda não tá toda desenvolvida, os reflexos, né? Às vezes é um carinha baixo peso, não tem tônus muscular pra ter aquela força pra Então era o fazer a Daniel, né? sucção. Baixo peso. Ou o Daniel já tinha ganhado peso? Não, o Daniel, ele foi um prematuro grande, mas mesmo assim, ele tava com 2,750. Ai, não era baixo peso, tá, não. Entendi. Era um prematuro grande. Eu lembro que o médico falou assim, nossa, se ele fosse pro 9 meses, ele ia ser um Enorme. enorme, ia ser um touro. Mas eu acho que a questão foi porque ficou 7 dias no UTI alimentando pela sonda, né? Então é acostumado a abrir a boca e o leite cair. Então ele teve essa dificuldade da sucção, ele não tinha o estímulo, ele não teve essa coisa que você falou aí, que é o reflexo, né? Do bebê. Então acho que você eu falo novamente, é um dom, porque você não tinha tantos recursos. Depois, 2 anos depois que você foi aprofundar nisso, né? Na área que você hoje... Você atua hoje nela, né? Sim, com certeza. Você Em fez- casa e no trabalho. Você não é concursada? Tô. Mas o seu concurso público não é pra isso. Eu É de estou. doula? Não, meu Não. concurso, eu sou fonoaudióloga do Hospital das Clínicas de Goiânia. E lá minha atuação é no 10º andar, que é a maternidade, onde a gente tem a UTI neonatal e também a unidade semi-intensiva. Pois é, depois desse curso que você fez lá em Araraquaras... Em Araras. Araraquara não. Araras. Arara, a gente ficou lá uma vez. Ou depois, Quando a gente foi comprar na o tal do estrada. cachorro? Foi. O tal do cachorro? Sim. Aí, Mari, você também fez um curso também que eu achei bem interessante na época, eu não conhecia. Mas depois ficou muito falado e hoje muito comum. Não sei se é comum, mas assim, hoje todo mundo que quer um parto natural, um parto humanizado, né, procura uma doula. Você fez esse curso, né? Então, agora eu vou falar um pouco do meu lado gêmeos, né? O gêmeos, ele é um cara prático, ele é um cara, assim, resolvedor de problemas. E me dava um pouco de cafubira, porque, assim, o fonoaudiólogo, ele é um profissional
na sua essência, reabilitador. Né? E a hora que eu tava lá, porque nessa época, além das consultorias de amamentação, as palestras para as mães, para as gestantes, eu também trabalhava, até isso começar a me dar dinheiro de fato, eu tava atendendo nos hospitais, nos consultórios dos dentistas, principalmente ortodontia e os odontopediatras. Aí você pega uma criança de 5 anos com a arcada detonada, de dedo, de chupeta, de mamadeira, porque mastiga só de um lado, né? Porque a língua interpõe ali, empurra os dentes na hora da fala, na hora da deglutição, em repouso, na hora que tá dormindo. Paciente que era alérgico, só respirava pela boca. Então eu falava assim, gente, eu vou ficar enxugando gelo aqui, né? Porque é muito melhor a gente atuar na prevenção do que na reabilitação. É claro que o trabalho da Fono é primoroso, maravilhoso nessa área, dá super resultado, a gente tem resultados brilhantes, mas me dava um pouco de ansiedade de ficar com esse paciente ali 3 meses, 6 meses às vezes, tendo que passar exercício, aí o cara não faz porque é chato, e eu concordo que é chato porque eu também não faria. E aí eu falei, não, vamos tentar resolver isso antes de acontecer, né? E aí foi por isso que, mais uma vez, a amamentação foi bingo, né? Que eu falei, nossa, a amamentação ajuda a prevenir esse tanto de coisa, que maravilhoso. Né? Quando o bebê mama no peito, ele desenvolve o crescimento harmônico facial, da arcada dentária, da língua, né? E isso vai facilitar para depois ele mastigar, ele engolir da forma correta e chegar a falar. Então, esse cara que mama no peito, ele pode até ir pro fonoaudiólogo, mas ele vai com menos problema, se resolve mais rápido, né? Ou ele nem não vai. Então, eu comecei a apostar muito na fonoaudiologia por conta disso. Aí, quando você começa a trabalhar na parte de amamentação, né? Você começa a ver coisas, por exemplo, eu tive uma cesárea porque eu marquei a cesárea e aí meu filho não mamou porque ele estava muito sonolento e aí com isso eles tiveram que estimular com glicose e aí eu fui para casa e o neném não mamou, alguma coisa assim, e aí eu entrei na mamadeira no 2º dia de vida, entendeu? Aí você fala, não, mas, né, podia ter me chamado, a gente podia ter feito isso, podia ter feito aquilo e tal, não sei o quê. E aí você começa a ver que o parto tem a ver com a amamentação. Né? Então, se você tem um parto normal, ou se pelo menos você entra em trabalho de parto, o seu bebê está mais pronto para nascer, e estando mais pronto para nascer, ele está mais pronto para sugar também. Então, teoricamente, você tem menos dificuldades na amamentação também, né? Então, aí eu achei muito interessante. Falei, quero ir um pouquinho mais, né? Porque eu já tinha chegado no bebê. Aí eu falei, eu quero agora ir lá nesse bebê dentro da barriga. Pra gente já começar a trabalhar com a gestante, pra começar a ajudar ela a fazer enxoval, a preparar as mamas pra amamentar, a se preparar para um parto natural, porque esse parto natural pode vir a ajudar ela a amamentar também, né? E aí foi quando eu fiz o curso de doula em 2013. Acho que foi em 2013. Eu fiz o curso de doula, eu tava na residência de saúde materna infantil da UFG. E fiz o curso de doula também, doula e educadora perinatal, em Brasília. E aí, nossa, foi maravilhoso. E nesse momento eu fiz o curso não para atuar, não tava em mim participar de partos. Falei, jamais que eu vou participar de partos, né? E na faculdade, a gente, na amnésia, a gente pergunta muito questão de circular de cordão, a gente vê que parto normal é um indicativo de, por exemplo, crianças encefalopatas, né? Que nascem com alguma paralisia cerebral, alguma anóxia, né? Que falta oxigênio no cérebro, alguma coisa assim. E quando você vai começar a estudar o parto, não é bem assim, não. Né? Então eu me senti um pouco assim angustiada na hora que eu vi um bebê, né, de parto normal nascendo na água. Você fala, ai meu Deus, vai morrer afogada a criança, né? E aí eu não me via atuando como doula. Eu só queria mesmo ter o conhecimento para ajudar. Porque a hora que eu chegava na casa da mulher, ela me perguntava, por exemplo, assim, esse umbigo tá normal ou não? Eu não sabia responder. Eu só sabia de peito e língua. Aí ela perguntava assim, e a fralda dele tá assim, tá normal? Eu não sabia responder. Você tinha que ser quase ser um pediatra, né? Aí eu não sabia responder, eu falava, não sei. Aí eu fui, pelo curso de doula, fui me aprimorando, né? E aí... Hoje ele na verdade, ele agregou, né, então? Com certeza. Ele agregou só. E aí eu lembro que o curso eram 2 módulos, e aí entre esse intervalo do primeiro pro 2º módulo, quando eu cheguei na minha residência, me chamaram para ajudar a minha colega psicóloga, Marília. Ela tava... Tinha uma mulher em trabalho de parto, ela tava ali no pré-parto, na maternidade, lá do HC, e
chamaram a psicóloga, porque ela tava gritando, né? Aí, chorando, chamaram a psicóloga pra ajudar ela. E aí, tava no horário de almoço, eu tinha combinado de atender uma paciente, aí ela só me puxou e falou assim, você não fez aquele curso de doula? Vem cá, e me puxou lá pra dentro do quarto, e eu falei, mulher, eu não sei o que eu faço, porque eu fiz um módulo só, eu nem sou formada em doula, não sei o que é isso. E aí eu fiquei, não, calma, respira. É uma coisa muito intuitiva, né? Você faz isso, né? A pessoa tá nervosa ali, tá chateada. Calma, respira, vamos lá, né? Aí eu lembro que eu tentei trazer ela para um lugar mais seguro, mais limpo, onde ela tava um pouco sujo, né? Por conta de líquido e tal, né? Eu falei, não, vem pra cá, vamos andando devagarzinho. Tentei fazer massagem nela, né? Que era o que eu tinha visto lá no curso de doula, né? Módulo 1, parágrafo 3. Tentei fazer um pouco de massagem, calma, né? Tá tudo bem, seu neném tá vindo, aquela coisa meio assim, né? E eu e a Marília se olhava assim, falava, ai meu Deus, será que nós estamos fazendo certo? Né? E o pessoal da equipe médica, da equipe de enfermagem, já tinha vindo e parece que ela tava tipo com 5 centímetros de dilatação, não ia nascer, né? Só que ela dilatou muito rápido e o neném nasceu. E tava só eu e a Marília na sala. Nossa. Uma fonoaudióloga residente e uma psicóloga residente. Nós olhamos uma pra outra e falamos, o que a gente faz, cara? E aí a gente correu pro corredor. Gente, nasceu. Todo mundo, como assim nasceu? Nasceu, cara, nasceu nascendo. Nasceu, tá lá. E aí, graças a Deus, o nenenzinho ficou super bem e tal, né? E ali eu vi que o bagulho é louco, mano. É muito massa. E aí eu acompanhei alguns partos, cheguei a trabalhar como doula e tal. Aí quando foi em 2016, eu passei no processo seletivo, né, no concurso para voltar pro HC. Aí não como residente, agora já como preceptora. E aí eu não tenho mais disponibilidade de tempo para doular, né? Porque a doula, ela precisa estar disponível, porque ela pode entrar em trabalho de parto agora. Qualquer momento, e eu tenho que pegar minhas coisas e sair correndo pra maternidade. Então, como agora eu tenho um ponto pra bater, eu tenho uma chefe, eu tenho um filho. Eu quero falar sobre isso, hein? Não tem jeito. Quem, a chefe ou o filho? Não, sobre esse processo aí que ela passou. É porque tinha pessoas que falavam que como que uma fonoaudióloga ia ter um concurso público, né? Não era o que seu pai falava, Mari? Como que ele falava? Papai... Que você nunca ia ser funcionária pública? Porque... papai, o sonho dele era que eu trabalhasse na Caixa Econômica, né? Porque... Ou no Banco do Brasil. Essa é a origem, né? Funcionário público, bancário. E quando eu meti o pé naquele trabalho do asilo, né? E fui ser... e fui clinicar e fazer as minhas consultorias, minhas palestras, fui ser autônoma, né? Papai ficou 1 ano sem falar comigo, porque ele achava aquilo um absurdo. E eu lembro que eu falei assim pra ele, falei, pai, mas eu quero trabalhar com aquilo que me faz feliz. E ele pegou e falou pra mim, falou assim, que a gente não trabalhava pra ser feliz, a gente trabalhava pra pagar a conta. E eu falei, poxa, pai, que triste. Eu quero trabalhar pra ser feliz, não quero trabalhar pra pagar a conta. Infelizmente foi essa a sua experiência, né? E eu sinto muito por isso. Mas eu não quero. Eu quero trabalhar pra ser feliz. Eu não quero trabalhar pra pagar a conta. Também pra pagar a conta. Mas eu quero trabalhar pra ser feliz. Pra me realizar. E aí eu fui atrás disso mesmo. Ele ficou 1 aninho sem falar comigo, de malzinho, mas depois a gente... Depois tudo se resolve. A gente nada de bem. Sua irmã seguiu a carreira que ele propôs? Ou... Não, minha irmã é engenheira de alimentos. Lá em casa todo mundo mexe com leite. Eu mexo com leite de gente, ela mexe com leite de vaca. Ela é da área de laticínio. Entendi. Ou seja, ninguém foi pra área bancária. Não, de vez em quando a gente troca umas figurinhas. Irmã, como é que é? Alergia, proteína do leite de vaca, intolerância à lactose, o que pode comer, o que não pode. Ela geralmente me ajuda, assim, em algumas coisas. Ele também queria que ela fizesse, né, alguma coisa de banco, de concurso público, porque é a estabilidade, né? Foi o que eles aprenderam. Eles eram da época da inflação, né, da ditadura. Então eles precisavam de estabilidade, aquela geração. Sua mãe também dava uns pitacos na profissão ou não? E ela também gostaria que a gente tivesse uma vida estável, né? Licença maternidade. Todo pai, toda mãe, eu acho que querem isso, né? O melhor pros filhos. Com certeza. E a experiência deles era essa, né? Funcionário público, tá tudo garantido, né? Tá garantido a licença, tá garantido as férias, tá garantido o salário mensal, tá caindo ali, tudo. Chove, faz... Tá ali o dinheiro todo mês. Então, eu acho que era muito isso. Meu pai e minha mãe nunca falaram, né? Nunca falaram claramente sobre, vocês têm que ser, porque eles viram que a gente não tinha perfil. Então, eu acho que meu pai falou assim, cara, não adianta eu forçar e falar e brigar e me impor,
porque eles não têm perfil. Nenhum dos três lá em casa também. Meu pai ou era isso ou era medicina. Minha irmã chegou a passar pra medicina. Pai, eu acho que você não sabia dessa. Ela chegou a passar, mas como ela sofreu todo esse processo da leucemia, ficou internada muito tempo, então, assim, realmente a Marina não tem perfil para medicina. E lá em casa, os três são de exatas, né? Minha mãe é contadora, meu pai é economista e minha irmã é engenheira de alimentos. E eu, fonoaudióloga. Nada a ver. Feliz. Feliz, super. É o meu ascendente em peixes, né, gente? E aí eu lembro que quando a minha irmã ganhou neném, eu fui ajudar ela com o Lucas, né, da mamar e tal. E aí ela falava coisas maravilhosas, do tipo assim, olha, eu entendi. Porque ela teve muita dificuldade pra amamentar. E ela falava assim, eu entendi. Cada sugada que ele dá é 1 ml que ele toma. Se ele dá tantas sugadas por minuto, não sei o quê, e ela fez Tudo uma raiz exato. quadrada. De quantos ml? E eu falava, linda, não é assim que funciona. Porque se a amamentação fosse uma ciência exata, eu não tava trabalhando nessa área. Eu sou verdade. muito do lado do amor, do hormônio, da ocitocina, entendeu? Mas ela precisava de um dado concreto. E muitas mães são assim, ai, quantos ml meu filho tá mamando no peito? Não sei, linda, não dá pra saber. Ninguém Tem vai que saber se ele tá satisfeito ou não. Se ele chegou e virou o olhinho, tá satisfeito. Vamos se tá chorando, tá de novo, porque tá precisando de mais Vamos peitinho. quantificar, por exemplo, fraldas. Talvez seja mais interessante, né? Do que ficar contando quanto tempo fica no peito, quantas vezes vai no peito, né? Tá fazendo um xixi satisfatório? Tá fazendo um cocô satisfatório? A gente vai mais por esse lado. Então, não é uma ciência muito exata, não. Tem mamada de 5 minutos, tem mamada de 40 minutos. Sim. Né? Então... a experiência que eu tenho é que o Daniel mamava rápido, ele não demorava muito, mas eram sugadas fortes. Só que ele satisfazia rápido, mas logo ele já sentia fome novamente. Então, como eu pude ter... eu não falo que não é todo mundo que tem esse privilégio, mas eu tive de ficar em função do Daniel por 4 anos. Eu deixei livre demanda. Então, ele chorava... Eu sabia que era sede ou era fome. Eu sabia que era peito, porque a gente vai reconhecendo os chorinhos, né? Sim, com certeza. Quando é dor, é um choro que você vê que a criança espreme, que ela sofre, né? Quando é um choro de manha, que é aquele choro que ele quer um colinho, que ele quer um afago. E quando é o choro que é sede e fome. Então, assim, a gente começa a identificar o chorinho. E é, igual você falou, é intuitivo, né? Quando você vê, e a livre demanda, ela vem exatamente para isso, para melhorar o vínculo entre mãe e bebê, né? Porque a gente deixa livre mesmo no início, mesmo que depois você vá pegando a rotina do bebê, o bebê vai pegando sua rotina e a coisa vai ficando mais esquematizada, né? Teoricamente, porque na prática não necessariamente. Mas a livre demanda, ela serve exatamente isso. É um ser novo que você está conhecendo. Apesar dele ter nascido de você, ter morado na sua barriga muitas semanas, você não sabe como que é. Então, você tem bebês que mamam super rápido, tem bebês que ficam pendurados no peito, viram piercing de mamilo. Então, assim, cada bebê tem a sua natureza, entendeu? Tem bebê que é mais dorminhoco, você precisa ficar acordando para mamar. Então, a livre demanda, ela serve exatamente para isso, para você ir entendendo como que seu bebê funciona, como que sua produção de leite funciona, né? Então, é interessante por conta disso. E o leite materno, quanto mais você estuda, mais apaixonada você fica na natureza. Como que Deus consegue fazer uma coisa tão perfeita? Ele é um alimento completo e ele é um alimento, a gente fala que ele é um organismo vivo. Porque a mamada de 7 horas da manhã, o bebê tem algumas necessidades. A mamada de 7 horas da noite, o bebê tem outras necessidades. E o leite transforma, né? E o leite se transforma de acordo com a forma de sucção do bebê. Incrível. Então, assim, eu brinco que parece aquela caixinha de lanche, igual a gente chega assim em alguns lugares, você aperta e fala, eu quero uma batata Ruffles, eu quero um Guaraná Antártica, eu quero um Twix. Aí você, play, coloca o dinheiro lá, vral, vem o lanche do jeito que você quer, do tamanho da sua fome. Então o bebê vai lá, coloca a boca e fala, agora eu quero uma mamadinha só de sem vergonhice, porque eu quero pegar um soninho. Vem o leite pra essa mamada sem vergonha. Não, agora eu tô com muita fome, cara. E aí ele vai e faz uma mamada vigorosa. Não, agora tá muito quente, eu quero só beber uma aguinha aqui. Então, o leite vai se adaptando de acordo com as necessidades do bebê. O leite do bebê prematuro, por exemplo, é diferente de um leite de bebê termo. Então, tem essas diferenças. A mãe, eu não sei se vocês chegaram a ver,
Na época do Covid, a cor do leite da mãe que tinha o Covid mudava. Porque ela Não, passava os sabia. anticorpos, ele fica um leite meio esverdeado. Ela Nem passa os imaginava. anticorpos através do leite pro bebê. Incrível. Por exemplo, eu vi isso na prática com o André. Toda virose que o André tem, eu tenho também. Por quê? Porque eu tenho os anticorpos e passo para ele através do leite. Então a natureza, ela é perfeita. Perfeita, perfeita. Vamos entrar nessa pauta agora, André, né? Depois de... A Mariana sempre foi uma menina muito organizada, ela já falou aqui. É os gêmeos. E o touro. E ela sempre projetou... sempre quis, né? A maternidade sempre foi muito forte. Ela cuidou dos bebês das amigas, da irmã, da familiagem toda, das primas. Mas o dela, ela esperou o momento Postergou dela, pouco né? mais. E hoje nós temos André, 9 meses, você falou? 9 meses. 9 meses de vida, grande, né? E como é que é a Mariana mãe? Eu quero saber agora. Completamente, alucinadamente apaixonada. Não tem outra definição. E assim, você teve dificuldade? Porque assim, você tem muita prática no trabalho. Essas coisas de mãe de primeira viagem, esse sofrimento, de saber o choro, de identificar se pegou mesmo. Essas técnicas. Você Você usa você usou? Foi assim, ai, Continua usando? pra mim não foi bem assim. A teoria eu sabia muito, mas a prática me pegou. Você teve dificuldade nisso? Então, uma coisa que eu já tinha ouvido falar e que eu imaginava mesmo, mas que me pegou assim muito pior do que eu imaginava foi a gestação. Eu já tinha planos de não romantizar, mas eu não gostei de ficar grávida. Não gostei, foi ruim pra mim ficar grávida. Eu não gostava de sentir o neném mexendo, por exemplo, eu ficava bem aflita, bem agoniada. Ele ficou numa posição que eu acho que não era confortável nem pra mim, nem pra ele. Ele ficou pélvico mais da metade da gestação, de um lado só. Eu E queria... natural. Ele mexeu e ficou nessa posição. Foi, ninguém... Não foi uma coisa que... Não, ele que ficou nessa posição. Inclusive, eu fiz bastante exercício pra ele ficar cefálico, que é de cabeça pra baixo, pra nascer de parto normal, que era o que eu queria, né? Mas não, nada. Eu fiz acupuntura com 2 profissionais, eu fiz os exercícios que a doula passou, eu fiz... que mais que eu fiz? Pilates. Tudo que mandava fazer. Vamos pular aqui, dar 3 palminhas que o bebê vai virar. Eu fazia e o bebê não virou. Com 37 semanas, bem cansada. Primeiro que o meu primeiro trimestre eu enjoei muito. Eu perdi 4 quilos. E olha que a minha lua é em touro, a gente gosta de comer, né? Então eu perdi 4 quilos. Nunca imaginei que eu fosse... minha nutricionista ficou impressionada. Falou, Mariana, eu achei que eu fosse ter que te tirar a comida. E ela enfiava farofa, enfiava leite em pó. Onde ela podia enfiar comida pra mim ganhar peso. Porque grávida precisa ganhar pelo menos, né? Um pouquinho de peso. Então o primeiro trimestre foi bem difícil por conta disso. No segundo trimestre, eu já tive um pouco mais de vida, mais de disposição, né? Mas aí eu já tive problemas pessoais que já foi, né? Não foi muito legal. No terceiro trimestre, eu estava bem cansada. O André, gigante. E sentado em cima da minha bexiga. Então, assim... Não é legal você usar fralda, por exemplo, para trabalhar. Eu trabalhava de fralda, porque eu não Não dá conseguia tempo. mais segurar xixi. Eu dormia de fralda, porque a hora que eu acordava e pensava em ir pro banheiro pra fazer xixi, já tinha fazia. vazado. Né? Ele tava bem em cima da minha Você bexiga também mesmo. teve Diabetes, né? Eu tive diabetes gestacional. E é um saco você controlar diabetes. Tinha que furar o dedo 6 vezes por dia. Que mais? Enfim, não foi uma gestação onde aquela grávida plena, linda, tira fotos e tudo mais. Você fez fotos? Fiz. Minha mãe mesmo que tirou as fotos. Mas se você fez, pelo menos, eu nem fiz, sabia? Eu fiz. Eu não tenho... Eu acho que eu tenho uma foto grávida que foi no chá de fraldas. Eu não romantizei. Apertar? Eu Pode não atender. Pode atender. Não, é que minha mãe tá perguntando aqui, será que a gente ainda vai demorar muito? Já são 9h14. Não, já tá indo pra acabando? parte pessoal. Deixa eu só avisar. Pode responder aí. Deixa gravando aí, Zé. Bom, então vamos lá. Aí, então a gestação não foi muito legal. Com 37 semanas eu tive a crise do choro, né? Porque meu bebê não virou.
E eu fiquei frustrada porque eu tinha muito essa vontade, sabe? De sentir pelo menos a bolsa estourar, a primeira contração, saber como que seria isso. Mesmo que eu não desse conta, mesmo que virasse uma cesárea intraparto. Mas eu tinha muita vontade de viver essa experiência, sabe? E aí a ficha caiu de que eu não ia dar conta de virar ele mesmo. E eu fiquei bem mal nesse dia, sabe? Chorei e tal. E aí até que eu falei, olha, é o que tem que ser. Melhor pra mim e pro meu filho, né? Então a gente vai fazer. Se ele não virou, é porque ele não queria virar. É porque alguma coisa ou impede ele de virar, ou ele tá bem desse jeito mesmo. E a gente vai assim mesmo. E aí fui pra cesárea, fui bem resolvida com a minha cesárea. Adorei tomar anestesia. Ficou grog. Foi uma delícia tomar. Por favor, anestesista, me procure. Foi maravilhoso. Ele estava bem difícil a extração dele, né? Realmente a gente não ia conseguir o parto normal. A cesárea dele foi difícil. Ele nasceu com displasia de quadril, porque ele ficou muito tempo pélvico, sentadinho. E aí a gente já foi cuidar disso, né? Da displasia de quadril. Mas você conseguiu controlar a sua diabetes e ele não teve problema algum, né? Não, ele não nasceu com mais de 4 quilos. Ele teve um episódio de hipoglicemia na maternidade. A gente precisou entrar com fórmula na maternidade. Mas em casa eu até cheguei com fórmula, mas meu peito estava um pouquinho machucado, mas eu já consegui reverter também rapidinho, com uma semana, dava no copinho, e ali a gente já começou, já fui tirando meu leite, já foi descendo meu leite, eu já tinha colostro, né, desde a gestação eu fui estimulando, e aí hoje ele tem aleitamento materno exclusivo. Exclusivo não, porque ele já fez 9 meses, depois de 6 meses a gente começou com comidinha, mas é só peito. Nunca vi uma mamadeira na vida. E ele não fica em berçário, ele fica na tua casa. Fica em casa. Você tem uma rede de apoio, então? Eu tenho a minha mãe e tenho a Maria, que é a nossa babá anja lá em casa. Mari, me fala só mais uma coisa que eu tenho, tenho curiosidade. Essa questão que você idealiza tanto sobre o parto normal, de querer sentir e tudo. Você teve uma frustração por isso? Você quer pensa numa próxima gestação? Você quer tentar novamente? Como é que isso na tua cabeça? Então, eu falo que eu voltei pro final da fila dos maridos, né? Que eu demorei muito para ter o André, porque eu queria achar um pai bacana pro André. Então, agora eu tô passando por um processo de separação, então eu vou ter que arrumar um marido de novo. Mas você só pensa se tiver um marido? Sim, produção independente não. Não, entendi. É muito pesado, até financeiramente, né? É complicado. E pai e menino precisa de uma referência de pai, né? Sim, é importante. Né? Então eu preciso de um novo marido. Inscrevam-se, mandem cartas. Mandem cartas, não, mandem um WhatsApp. Mentira, eu tô lactante, eu nem ovulei ainda, larga de ser bobo, faz isso não. Daqui uns tempos, quem sabe? Então, preciso, né, de um novo parceiro. E aí, sim, a gente vê se vai rolar. Mas você tem vontade, então, de... Não sei, eu ainda não parei pra pensar a respeito. Eu tô só por conta de André mesmo, nesse momento. E assim, eu tô vivendo o presente, sabe? Muito feliz. Se eu viver o resto da minha vida com o André, eu tô muito feliz. Se aparecer um parceiro e a gente tiver mais 2, 3 filhos, eu também vou ficar feliz. Né? Antes de ter o André, eu também estava feliz. Eu brincava muito agora com essa questão de multiverso, né? Eu falava pra minha mãe. A minha mãe, mas você tem tanta vontade de ser mãe. Muitas pessoas falam pra mim, por que você não topa uma produção independente? Você tem tanta vontade, tanto jeito. Eu falava, gente, em algum lugar do multiverso tem alguma Mariana que já é mãe. Eu sinto que eu tenho um filho em algum lugar. Eu não sei aonde. Não chegou até mim, né? Não chegou até mim. Então, não sei. Tô jogando aí pro universo. Se for da vontade, né? Que eu tenho outras crianças que venham, serão muito bem-vindas. Eu não sei, porque um segundo parto, né, um parto normal depois de uma cesárea é complicado, a gente já não consegue induzir, né, tem só um método de indução. Eu já tive uma diabetes gestacional, eu já tenho uma idade, né, teoricamente avançada, então não sei como seria isso. Mas assim, de verdade, hoje o fato do André ter nascido de cesárea ou de parto normal não interfere na minha vida em absolutamente nada. Nada. Tem muitas mães que falam, eu queria sentir a dor do parto, pelo menos. Tem essa coisa assim. Eu tinha essa vontade, mas não rolou, gente. E tá tudo bem, né? Isso não me faz menos mãe, menos realizada, menos feliz com meu filho, menos vinculada. Não faz disso meu filho menos saudável, de jeito nenhum. E a cesárea tá aí pra isso mesmo, é pra salvar vidas todos os dias. Quantas crianças que antes morreram, né? O André iria morrer, ou eu, né? Porque do jeito que ele tava, foi difícil tirar ele de cesárea, imagina de parto normal.
Graças à medicina tá aí pra ajudar mesmo. Exatamente. Né? A doula, só lembrando, a doula, gente, ela não é contra a cesárea. Ela é contra a cesárea sem necessidade. E sem a informação da mulher. A partir do momento em que ela está informada, ela quer uma cesárea, ou que ela precisa de uma cesárea, pelo amor de Deus, a cesárea é super bem-vinda. Certeza. E, amiga, eu quero saber outra coisa. Mãe solo. Como que tá sendo esse processo pra você? Eu vejo você muito de garra, sabe? Você sempre ressignificou muito as coisas na tua vida, porque não foram fáceis o processo. Você já viveu um processo com seus pais, que foi um processo sofrido, porque você é apegado aos dois. Então você teve um sofrimento ali. Depois você teve um relacionamento também que não deu certo. Depois teve outro relacionamento que não deu certo. E essa ressignificação. E hoje com um filho. Você acha... como você ressignificou isso? Como que você tá lidando com isso? Porque ainda é um processo, né? Essa vivência de ser mãe solo é difícil. Você tem uma rede de apoio que você pode realmente contar. E eu quero saber se você pensa num futuro mesmo. Igual você falar, você tá aberta para um relacionamento próximo. Olha, eu acho o seguinte, as coisas acontecem como tem que acontecer. A gente tá no lugar onde a gente devia estar. Talvez eu não vou saber te explicar o porquê. E talvez eu nunca consiga te explicar o porquê de algumas coisas. A vida simplesmente acontece como ela tem que acontecer, né? E acontece coisas boas e coisas ruins todos os dias na vida de todo mundo, né? Então, assim, eu tento me apegar às coisas boas. Eu tento fazer o meu melhor todos os dias. Tem dia que o meu melhor é super massa e tem dia que o meu melhor é péssimo. E tá tudo bem, né? E eu tento ser um ser humano melhor, dar o meu melhor todos os dias. E assim tem sido, enquanto profissional, enquanto mãe, né? Eu tenho focado muito nisso, ser mãe, ser boa profissional nesse momento, né? O trabalho tem me ajudado demais da conta. O André tem me ajudado demais da conta também. O seu companheiro de vida, né? É uma válvula, acaba que é uma válvula de escape, né? Eu tenho... Você tem ali com quem, quando você chega estressado, mas aí, você tem ali... aí a tua mãe também te ajuda muito. Eu sou uma pessoa muito inclusive, privilegiada. Inclusive, ela tá aqui hoje, nesse exato momento. Porque a minha mãe tá lá com o André. Ela tá com o André quando a gente tá gravando aqui. E ela já tá me chamando pra ir embora. Eu tô indo, mãe. Já falou aqui que ele tá choroso e que não dorme. Pelo amor de Deus, deixa eu ir embora. Meu Deus. Mas é isso, eu sou muito privilegiada. Então, assim, apesar de tudo de ruim que aconteceu, né? Que uma separação, ninguém quer isso e tal, né? Os relacionamentos ruins que eu já tive, né? Não te traumatiza por um próximo. Não, mulher, as coisas acontece coisa ruim na vida de todo mundo. Já pensou se tudo de ruim que acontecer a gente for traumatizar? Olha, agora depois de muitos sapos, escute, que vem o príncipe, tá? Porque agora a gente vai fazer seleção. Vamos começar a fazer seleção para esse príncipe. Mandem os currículos. O LinkedIn está aberto. E se não vier também, gente, estamos tranquilos. Não, Maria, assim, eu te acho muito resolvida mesmo, sabe? Porque gente, depois segue Mariflix. Não, Fono Mariana Barros, @Fono Mariana Barros. É porque o Mariflix. Não, mas eu primeiro. Não, mas eu quero falar do Mariflix. Depois a gente vai falar do Fono. Aí o pessoal fica fechado, não é todo mundo que tem acesso. Tá, mas você tem que abrir o pessoal. Por quê? Porque você. Deixa eu te falar, você tem o Mariflix, quando você viaja, eu acho incrível você gostar da sua companhia. Sim. Sabe? Você fazer viagens tops, porque eu já vi você até pro exterior. Sozinha, maravilhoso. Recomendo. E curtindo tudo. Então, assim, abre também, não é só o Fono, não. Tem o Fono Mariana Barros, tá? Com 2 N's. 2 N's. Tá até marcado no Stories. Mas também tem o Mariflix, que ela tem que abrir. Vamos fazer campanha pra ela abrir. É meu Mariflix, né? Meu Mariflix, gente, porque é incrível. Quando ela faz viagens. Você pensa, eu preciso de ter uma amiga. Não. Tem gente que pensa assim, eu vou viajar, eu vou chamar uma amiga. Então eu vou ter alguém, um homem. Não, ela vai sozinha e ela curte pra caramba. E ela grava tudo. O que é de bom, o que não é de bom. Então eu sempre sigo. É uma novelinha quando ela viaja. Então, assim, gente, quem tiver interesse e quando ela estiver disposta a fazer viagem, porque agora ela tá nesse processo de mãe e voltando ao trabalho. Só ano que vem que a gente tem férias. Né? Porque tá voltando ao trabalho também, deve estar no processo
Tudo que eu tinha de férias pra usar, eu usei agora pra ficar com o André. Emendei na licença maternidade, né? Pra ajudar na introdução alimentar. E agora eu só tenho férias ano que vem. Mas eu acho que é muito isso, então, sabe? quando for ano que vem, nas suas férias, eu abra para as pessoas verem, porque é muito interessante você gostar de você, da sua companhia, e você fazer programas massa. E não, assim, eu já vi viajar com amigas e ser legal. Mas sozinha eu fui só com você. Então, assim, eu admiro muito. Eu acho assim, a gente nasce sozinho e morre sozinho. A gente tem que gostar da nossa companhia, porque nos momentos mais tensos, geralmente a gente tá sozinho e é a gente que se salva, né? A gente não precisa de ninguém. Isso eu aprendi muito em terapia. A gente não tem que precisar do outro. A gente tem que querer o outro. Então, assim, você falar assim pra mim, Mariana, você precisa de um marido? Você precisa de um companheiro? Você precisa de um namorado? Não preciso, né? Nesse momento eu tô sendo totalmente sugada, literalmente suprida pela maternidade, pelo puerpério, né, pelo meu filho e tudo mais. Num outro momento da minha vida, né, quando eu voltar a ovular, quem sabe, pode ser que eu queira um companheiro, né, mas precisar, eu acho uma palavra muito pesada, tanto pra mim depender de uma pessoa, quanto essa pessoa também, né, de ter que ficar me carregando na vida dele. Não, e eu falo de amigas também, amiga. Então, assim, a gente tem que viver a nossa vida e quando der certo do outro vir, que massa, né? Quando não deu certo também, tudo ótimo, bem, né? Vamos viver. Porque, assim, gente, a vida é um presente todos os dias e se a gente for ficar vivendo só a parte ruim, dramatizando tudo, oh, meu Deus, o que eu perdi, não, e o que você ganhou, né? Então, assim, igual eu ia falar, eu sou uma pessoa muito privilegiada, apesar do que me aconteceu, eu tenho uma rede de apoio maravilhosa. Quantas mulheres aí não também tem, né, amiga? São separadas, divorciadas e não tem com quem deixar seus filhos, né? Então, assim, eu tenho, graças a Deus, pessoas da minha confiança pra deixar meu filho tá super bem, graças a Deus. E hoje você faz companhia pra tua mãe e a tua mãe faz companhia pra você. Você mora com a sua mãe? Sim. Então, assim, vamos focar numa coisa tia boa. Cleonine. Mãe, tô Saudades. chegando, deixa eu ir embora. Então, gente, vamos terminar aqui, porque o Andrezinho, gente, ele tá precisando do colinho de mames. Hoje ela trabalhou a tarde inteira, né? O seu período de trabalhar à tarde. Então, ele só te viu de manhã, deve ter sido, né, amiga? Já deve estar carente, morrendo de saudade. Quero agradecer ao nosso papo, a nossa conversa, tudo que você passou, principalmente... gente, a gente só esqueceu de falar uma coisa que eu queria falar. Ela tá com um projeto muito bacana na área dela. Ela tem até uma parceira nova agora. Então, deixa eu contar um pouquinho pra vocês, né? Esse é interessante. Vamos fazer só essa, porque esse aí é válido, gente. Pensando válido. naquela questão de prevenção, né? Eu sempre tentando trabalhar antes do distúrbio, antes do problema, né? Então, a gente vê ali da gestação, cuidamos para que tenha o melhor parto possível, cuidamos para que esse bebê amamente, depois a gente cuida com a introdução alimentar, para esse bebê mastigue, engula todas as consistências, né? Desde do líquido fino até o sólido. E aí, o que acontece? Chega um momento em que a mãe precisa voltar a trabalhar. E aí, como é que ela faz? Né? Porque enquanto a gente tá ali capacitando a mãe para cuidar, a coisa flui. E aí depois chega num ponto que ela não tem mais como fazer isso porque ela precisa voltar a trabalhar. Então, assim, agora eu tô nessa fase de capacitar os cuidadores infantis. Então, sejam as babás, seja o papai, a mamãe, a vovó, a titia, a madrinha, quem vai ficar, os berçaristas, os brinquedistas, os profissionais da educação infantil, né? Então, esse pessoal que fica com a criança, que é a rede de apoio da mãe, né? Os nossos anjos que ajudam a gente ali a dar suporte para esse bebê. Então, agora, minha carreira está muito voltada para capacitar esse pessoal. Agora, no próximo sábado, eu vou dar um curso lá na A Priori Kids, né, com a Roselma, falando muito sobre isso. Então, se você tem uma babá em casa, se você quer que ela seja capacitada, né, ou se você conhece algum cuidador infantil, ou se você tem interesse de ser um cuidador infantil e quer ter essa capacitação, a gente vai estar fazendo. Eu, como fonoaudióloga, vou falar principalmente da parte de alimentação e comunicação. Então, como que a gente faz para estimular, né, bons hábitos alimentares, de forma que a gente tenha um crescimento da face melhor, desenvolvimento das funções de mastigação, de fala, de sucção, de deglutição, como que a gente pode prevenir os distúrbios de comunicação, por exemplo, prevenir uma perda auditiva, prevenir uma dificuldade de linguagem, uma alteração de fala, né? Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso lá no sábado, tá? Corre lá no @apriorikids para fazer sua inscrição. E quem precisar também de mim, né, para fazer esse treinamento para esses cuidadores, pode me chamar lá também que a gente vai estar conversando.
Mário, o curso é sábado de manhã? Sábado de manhã, das 9 ao meio-dia. Entendi. 3 horinhas de curso. E logo mais nós vamos fazer uma parceria aqui para fazer esse curso online. É mesmo, curso online. Ideia gente. Produções / meu Mariflix. Mari, obrigada, viu? Eu que agradeço. Que a gente possa se encontrar muitas e muitas vezes. Você é uma pessoa muito especial, tem muita história para contar. Então eu quero agradecer. Eu quero agradecer todo mundo que assistiu. Esse último recadinho foi um recado muito importante, porque eu vejo muitas mães reclamando: a minha babá não tá capacitada, como é que eu faço? Ou então paga muito caro para uma babá que tem esses cursos. Você pode capacitar a tua funcionária. Logo eu vou abrir o carrinho. É bem bacana. Então, obrigada, gente, pela audiência. Compartilhem, se inscrevam, curtam. Fique conosco até o final. Sempre assiste, porque tem muitas histórias boas aqui, tá bom? Dani Boy, põe na central. Vamos dar um brinde aqui. Um brinde a Mari, ao André. Amém.